Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, dia no qual nós recordamos os santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos. Simão, que era cananeu, e Judas Tadeu foram chamados diretamente por Jesus Cristo para comporem os apóstolos, e Judas torna-se então popularmente o padroeiro das causas desesperadas. E hoje nós lemos então o evangelista São Lucas no capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como recordava ao início da nossa meditação, hoje nós celebramos os santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos. Por isso lemos o evangelista São Lucas no capítulo 6, onde vemos então Lucas que narra o chamado dos apóstolos. Jesus que passa a noite em oração a Deus e ao amanhecer chama os discípulos, chama aqueles que o seguiam e dá o nome aos apóstolos. Chama os apóstolos pelo nome para que possam segui-lo mais de perto e pudessem aprender do Mestre. E entre esses apóstolos encontramos os santos que nós hoje celebramos, Simão e Judas Tadeu. É importante percebermos que logo depois do chamado dos discípulos, Jesus desce a montanha e encontra a multidão que veio ao seu encontro. Veio ao seu encontro porque eram como ovelhas sem pastor, veio ao seu encontro porque tinham reconhecido nele alguém que lhes podia curar dos seus males, das suas feridas. De fato, inclusive, ele nos fala que todos procuravam tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. É claro, ao celebrarmos esses dois apóstolos, com certeza nos chama a atenção o caminho de seguimento que eles fizeram a Jesus Cristo. Na intimidade, estavam com ele todos os dias, puderam aprender diretamente do Mestre e nos ensinaram. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana justamente porque temos as nossas bases na fé dos apóstolos. Os apóstolos que nos anunciam a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. E assim, é claro, quando nós recordamos os apóstolos, é primeiro recordar o seu exemplo. Exemplo de fé total em Cristo. Porque todos os apóstolos deram a sua vida, deram o sangue por causa de Jesus Cristo. E por isso, quando nós os recordamos esta fidelidade a Cristo até a doação da própria vida. Mas, ao mesmo tempo, ao contemplar, ao celebrar esses dois santos hoje, é recordarmos também o nosso caminho de discipulado. Eles viveram na intimidade com Cristo. E foi por conta desta intimidade que puderam depois anunciar, testemunhar este mesmo Cristo. E nós devemos procurar também no nosso dia a dia vivermos em intimidade com Cristo e em intimidade com a sua palavra, procurando sempre tirar um tempo do nosso dia para, de fato, podermos ouvir o seu Evangelho. E ouvindo o seu Evangelho, aprendendo do Mestre, podermos testemunhar a Cristo na nossa vida, na nossa caminhada. Quantos nos acompanham justamente no momento que vão para o trabalho? É momento oportuno, de fato, de nos aproximarmos de Deus, de ouvirmos a sua palavra. Tantos outros têm a prática da missa diária e é mais um momento de estarmos em intimidade com Cristo.
Então, quando nós recordamos hoje esses apóstolos, recordamos também o nosso discipulado. Todos somos chamados a ser discípulos de Cristo, a nos aproximarmos dele, a ouvirmos a sua palavra e, assim como os apóstolos, a sermos as suas testemunhas. Peçamos, portanto, a intercessão dos santos Simão e Judas Tadeu, para que, assim como eles se dispuseram plenamente ao seguimento de Cristo, também nós possamos seguir plenamente a Cristo. E, seguindo a Cristo, possamos ser verdadeiramente as suas testemunhas. Oremos. Ó Deus, pelos santos apóstolos nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei, benigno, pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.